é fogo puro. Amém? É fogo. Shavuot é fogo. Abra a palavra do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19. E nós leremos alguns versículos. Aleluia. Amém? Diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto de Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Israel, à casa de Jacó, perdão, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, falou aos anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou frechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce,
adverte ao povo que não traspasse o termo até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limite ao redor do monte e consagra. Replicou-lhe o Senhor: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não os fira. Vamos para o próximo capítulo, 20:18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta e um monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Repita comigo: e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, precisamos da revelação do Teu Espírito. Precisamos que esse mesmo Espírito continue trabalhando no nosso espírito, no nosso coração, nos revelando a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua santidade. E entendemos que a Tua santidade nos é revelada para que nós possamos nos achegar a Ti e possamos também, assim como o povo, lavar as nossas vestes, o nosso coração, a nossa mente, para não sermos consumidos, mas para sermos cheios, para termos uma comunhão perfeita contigo. Fala, Senhor, conosco nesta noite. Nós oramos, suplicamos o Teu favor em nome de Jesus. Amém. Queridos, para quem não sabe, sábado tem culto, tá? Sábado está tendo culto normalmente. Acho que muitos não sabem, porque muitos não vêm. Mas ontem nós estávamos aqui e nós abrimos essa palavra com o desejo do Senhor. Nós estamos preparando o nosso coração para a próxima festa Shavuot, que vai começar no dia 11 de junho. Portanto, nós temos ainda um período. Shavuot quer dizer semanas. Shavuot são 49 dias, ou seja, 7 semanas da Páscoa. Era uma festa que ela acontecia 49 dias depois da Páscoa. E nós ontem abrimos aqui dando um entendimento sobre a palavra do Senhor, porque entendemos que para recebermos de Deus, precisamos ter o conhecimento do Senhor. Não podemos ficar apenas na emoção, porque se nós não temos a base, se nós não temos o conhecimento, apenas a sua mente viaja, a sua mente é envolvida. E eu vou falar para você: mente não leva ninguém a lugar nenhum, porque você se emociona com muitas coisas que não dizem respeito ao Senhor. Muitas coisas nos emocionam, coisas boas, coisas ruins. Mas quando nós temos uma revelação de Deus, da palavra do Senhor, quando estamos firmados na palavra, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Por quê? Porque o Senhor começa a abrir sobre nós as janelas do céu. A visitação começa, a glória é derramada, a bênção ela é presente na nossa vida. Tudo isso
Porque começamos a entender o propósito de Deus e fazemos uma escolha. Porque tudo aquilo que você conhece, você faz uma escolha. Isso é para mim, isso não é para mim. Não é verdade? Tem coisas que você conhece, você fala, isso não é para mim. Mas quando a palavra do Senhor é revelada ao seu coração e você diz, eis-me aqui, esse processo começa a rodar no seu coração. Shavuot é exatamente a comemoração disso que nós lemos. E eu quero chamar a sua atenção para os últimos 2 versículos que nós lemos. E eu pedi que você repetisse, que a palavra de Deus, ela grafa isso. O povo viu de longe, mas Moisés subiu no monte. E não obstante isso, veja que o povo não participou. Eles não subiram no monte. Por quê? Porque o Senhor falou o seguinte, olha, vocês se preparem, porque vai haver um fogo, uma manifestação tremenda. E o Senhor se manifestou naquele lugar. E o povo, ao invés de querer se achegar para o Senhor, não, ficou com medo. E aí se afastou. E aí eles falaram, não, fala tu, Moisés, para nós. E aí Deus fala contigo. Mas nós não queremos esse relacionamento. E ontem eu falava aqui que tem muitas pessoas nesse lugar que contemplam a nuvem, contemplam a glória, o clancor da trombeta, o monte tremendo, fumegando, mas não se achegam. Parece que nos seus corações se contentam com apenas olhar. Me lembra ainda a própria palavra do Senhor, que quando Moisés ia para a tenda da congregação, que a tenda da congregação ficava exatamente no meio do acampamento dos israelitas, algumas tribos a leste, oeste, norte, sul, a congregação ficava no meio do tabernáculo. E Moisés ia buscar o Senhor e entrava. Quando Moisés entrava, vinha uma nuvem de fogo, iluminava todo o arraial, e todos ficavam na porta, olhando aquela coisa maravilhosa que era aquela manifestação da glória do Senhor. Mas diz a palavra que só tinha um, que era corajoso, que era Josué, e ele ia para a porta. Moisés estava lá dentro, mas Josué estava na porta. Josué não era sacerdote, mas ele herdou a bênção, porque o seu coração estava dentro da tenda da congregação. E aí, apesar do povo não aceitar ou não estar dentro dessa manifestação, eles passaram a todos os anos, por uma orientação do Senhor, a celebrar essa festa. O que diz essa festa? Essa festa é exatamente quando o Senhor dá a lei para o povo. E ontem eu falei algo importante que você precisa aprender. Deus aqui no verso de número 5 diz assim, no verso do capítulo 19: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
vós me sereis reinos e sacerdotes e nação santa. Veja só, o Senhor diz sobre uma aliança que Ele está firmando. E aí, Ele manda que o povo se consagre, se santifique. Moisés então sobe no monte, o Senhor dá as tábuas da lei. E nós vamos entender que a lei, ela não é má. A lei era simplesmente um prumo para que o povo soubesse que estava servindo ao Senhor. Por quê? Porque se lá na lei estava não matarás, você matou, você está fora do propósito. Estão comigo? Então a lei não era, a lei era uma base para que o povo se baseasse na lei e andasse em santidade ao Senhor. Não cobiçar, não roubar, coisas que naturalmente poderiam acontecer. Eram mais de 1 milhão de pessoas no primeiro momento. Vai pensando aí, o que poderia acontecer? Muitas coisas. Então o Senhor dá uma orientação para que o povo ande de acordo com a sua vontade. Amém? Veja só, vamos lá para Jesus. Jesus morreu na Páscoa. Amém? Jesus morreu na Páscoa. Mas ele ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos e disse: ó, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Faz a conta aí, quantos dias eles ficaram em Jerusalém. A palavra diz que 50 dias se passaram. 50 dias se passaram. Estavam eles reunidos. Vamos lá, abra aí, Atos dos Apóstolos, vamos ler, para que nada nos fuja. Capítulo de número 2. Olha o que diz a palavra. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, Penta é o quê? 5. Por isso que é 50 dias. Estão comigo aí? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja só, Jesus subiu, quer dizer, passou 40 dias com eles, então sobraram mais 10. Estão comigo aí? Fazendo as contas? Durante 10 dias eles ficaram em Jerusalém buscando ao Senhor em oração, consagrando a sua vida. Pá! O fogo caiu.
o Espírito Santo começou a usar aqueles homens. Veja só, se nós voltarmos lá para o Monte Sinai, Deus se revela ao povo e dá a lei para que eles permanecessem na presença do Senhor. Amém? Vamos lá para o dia de Pentecostes. Agora o que Deus dá? O Espírito. Deus dá o Espírito Santo. Agora a lei está escrita dentro de você. Não tem como. A palavra diz que quando nós pecamos, o Espírito pesa o coração. Sabe por quê? Porque está escrito dentro do seu coração para você não pecar contra Deus. Quando você peca, a coisa flui. Shavuot também é uma festa de colheita. Uma festa de colheita. Jesus, ao falar com os seus discípulos, ele falou: olha, vocês estão pensando que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu digo que não, os campos já estão brancos. Agora peça ao Pai que envie ceifeiros, porque a colheita é muito grande e poucos os trabalhadores. Vou repetir: poucos os trabalhadores, mas a colheita é grande. Pedro, cheio do Espírito Santo, que se nós continuarmos lendo aqui, a turma vai chegar: ué, o que é isso? Nós lemos aqui um pedaço. A palavra no original diz assim: eles falavam glossa, que é uma língua estranha, e eles entendiam pelos seus próprios dialectos a língua conhecida, seu dialeto. Então, eles falavam em mistérios e as pessoas entendiam. Se nós estivéssemos lá, eles estavam falando em outras línguas e nós estávamos entendendo o nosso português. O americano também ia entender, o francês também ia entender, porque era uma manifestação do poder de Deus. Amém? Manifestação do poder de Deus. Como que é isso, pastor? Eu também não sei. Eu sei que acontece. E eu sei que o Senhor faz isso hoje, com a minha vida e com a sua vida. Então os homens perguntaram: e aí, que estão bêbados? Já estão tomados já uma hora dessa? E aí Pedro fala: não, isso é o cumprimento da palavra. Isso é o que estava lá escrito em Joel, capítulo 2, que nos últimos tempos o Senhor derramaria do seu Espírito. 3.000 almas se converteram na primeira pregação. Se cumpriu o que Jesus falou: a seara já está pronta. Peça que envie os ceifeiros. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui nesse lugar, se você está buscando ao Senhor por uma outra razão, que não seja para que Deus prepare a sua vida para que você seja um ceifeiro do Senhor, eu vou te dizer: você está fora do projeto de Deus. Deus só trata com ceifeiros. Deus só trata com ceifeiros. Se você está aqui para a bênção, tudo bem, você já recebeu sua bênção e você vai embora com ela, porque Deus é abençoador. Mas eu digo, você está fora do projeto de Deus. É um projeto de Deus. Não é apenas uma festa que nós iremos celebrar. Não. É uma preparação para a colheita. É uma preparação que o Senhor está fazendo no meu coração, no seu coração, para derramar do seu Espírito. Derramar do seu Espírito. Ninguém programou nada aqui.
hoje? Programou? Não. Foi até um dia atípico. Não é verdade? Porque nossos cultos geralmente não são assim. Infelizmente. Não são assim. Porque quando nós somos movidos pelo Espírito. Nós não vamos ficar forçando, nós vamos ficar, entendeu? Fabricando coisas. Mas quando o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, acabou. Ele tem liberdade para fazer o que ele quiser. Então veja só. Olha o que o Senhor está fazendo. O Senhor está querendo nos encher com o seu Espírito. E eu falava aqui qual vai ser a decoração para Shavuot. Sabe qual é a decoração? Flores e frutos. Flores e frutos. Se você não sabe, os que estavam aqui ontem aprenderam. Flores falam de dons. Dons espirituais. E todo fruto vem depois das flores. Diga aleluia. Se você está entendendo o que eu estou lhe dizendo, eu estou lhe dizendo que Deus vai te encher com o Espírito Santo. Você terá dons espirituais. E depois dos dons espirituais você vai começar a colher os frutos para Ele. Não são seus, são dele. Estão entendendo aí? Deus quer encher-nos do Espírito Santo. O porquê que não alcançamos? É porque olhamos de longe. Sabe, quem olha de longe tem uma noção diferente das coisas. Já notou isso? Quando você olha de longe, você não tem a noção exata das coisas, mas quando chega pertinho, você fala, rapaz. Tem a história, né? Não sei quem conta, mas sempre contou e contou aqui de novo. Não sei, eu ouvi de novo. Eu estou meio... Do avião. Quem contou do avião? Do filho que perguntou. Ah, eu já lembrei. Não foi aqui. Mas uma criança perguntou: papai, qual o tamanho de Deus? Que tamanho é Deus? E o pai respondeu: o tamanho de Deus é o tamanho com que você consegue enxergá-lo. Você está vendo aquele avião lá em cima? E aí o moleque falou: tô. Como que é aquele avião? Ele falou: é bem pequenininho. Ele falou: então agora eu vou te mostrar uma coisa. Levou o moleque para um aeroporto. E aí quando o moleque viu o tamanho do avião: e agora? Que tamanho é o avião? Então o tamanho de Deus é o tamanho da sua visão. Como que você consegue enxergar? É pequenininho? Ou é um gigante? Aonde que você está nessa visão? O povo preferiu ficar de longe, porque era uma coisa que não estavam acostumados. Primeiro tremia a terra, uma buzina, fogo, fumaça, raio, pá, trovão, bum. Os caras ficaram aterrados. Eles ficaram aterrados. E Moisés, machão, andando lá no monte, não estava nem aí. Certa vez o Senhor me deu uma revelação, e o Senhor falava comigo: sabe, essas figuras era como o povo me ouvia. E aí eu pude entender o porquê que Moisés andava no monte e não tinha nada disso. Mas o povo via isso tudo. É como eles viam, era como eles sentiam. Como que você sente Deus? Um ser opressor, destruidor, mau? Ou seu companheiro, ou seu pai?
que zela pela sua vida, que guarda a sua vida. Como que é a sua visão? O que é que você está enxergando? Porque senão você fica de longe. Quem quer andar com uma pessoa ruim? Quem? Nenhum doido. Ninguém é doido. Então eles ficavam de longe, não se achegaram. Em outro texto, Jesus diz o seguinte: que aqueles que andam nas trevas, presta atenção no pastor, eles não gostam da luz, porque a luz revela as suas trevas, revela os seus pecados. Quando vem a luz, meu irmão, não tem jeito. A luz revela. Mas em outra palavra ele diz que aqueles que são da luz, eles se aproximam mais ainda da luz, porque a luz os atrai. Eles são da luz. A gente acende aqui na época dos bichos, né? Os caras ficam... Os bichos ficam na lâmpada, não é isso? Você apaga, ele vai lá para outra lâmpada. Eles são da luz. A luz os atrai. Quem é que está te atraindo, meu querido? As trevas ou a luz? As trevas ou a luz? Nós precisamos definir a quem servais. O verso de número 5 nós repetimos: se vocês entenderem e firmarem comigo esta aliança, então vocês serão o meu povo, vocês serão nação de sacerdotes. Olha o chamado do Senhor, olha a palavra do Senhor para mim e para você. E olha a vida, fuleira que a gente usa, que a gente vive. Uma vida sem sentido. Trocamos o Senhor por qualquer bobagem.